nós procuramos dividir assim, tipos de tamanho de igreja, para os irmãos entender. Claro que quanto maior a igreja, mais pessoas, vai exigindo mais do som. Então, uma igreja pode começar, por exemplo, Semário 1, na igreja de 50 pessoas, eu posso colocar 2 caixas de som, ou tudo tranquilamente, tá certo? Aí vai na tenda, para 100 pessoas, aí 100 pessoas já é 4 caixas, né? Tem o tamanho da caixa, geralmente começa com 5, 6 polegadas, que é para pequenas, e vai indo até 8 polegadas. Não devemos, caixas aquelas, tradicionais de 12 polegadas, aquelas caixas bem potente, não é aconselhável nas igrejas. Apesar de ter muitas que têm, o som fica muito forte e é difícil controlar, nem abaixar o som. Geralmente ele provoca muita também microfonia, etc. Então, na igreja, hoje no curso, nós vamos focar mais no cenário 1, que é a igreja até 100 pessoas, que é a maioria das nossas igrejas da nossa região, ou no máximo 250 pessoas, por exemplo, que essa igreja aqui tem 370, no nosso caso, mas a maioria das igrejas que os irmãos estão presentes, a maioria são igrejas pequenas, né, irmãos? Geralmente não é na central, é uma igreja de bairro até 150 pessoas, 130, a nossa média. Então é um som bem mais simples, né? Outra coisa importantíssima, nós falamos que o objetivo é ter um projeto de som simples e acessível, não que não pese muito para as igrejas e que seja o mais simples possível para o operador de som operar e também que o instalador de som instalar. Então nós vamos ver aqui basicamente que o cenário 1 e 2 nós usamos muito o chamado mixer amplificado. E podemos chamar outros nomes conhecido como cabeçote também. O que que é? Nós vamos ver na prática. É um aparelho que você tem um amplificador dentro dele e os botões para equalizar junto e no lugar tem repulso em ponta física, nós vamos ver que chama compressor. Esse aparelho simples não tem um compressor. É uma foto, nós vamos ver a importância do compressor também adiante. Outra coisa no cenário 2, ali até 250 pessoas, a gente pode usar nas caixas mais modernas, chama Line Array. Nós já comentamos que é uma caixa mais, eh, vamos dizer assim, um timbre mais suave, não é a caixa agressiva como uma caixa de 12, 15 polegadas, que o som é muito forte. É o som mais suave, mais apropriado para nosso dedo, para nossa denominação, eu falo assim, que não tem muito, né, muito som, não precisa ter muito som forte, é mais um som ambiente que seja agradável, é lógico, e seja inteligível. Então a melhor caixa que nós, pelo nosso experiência, nosso estudo, hoje, que tem mais inteligibilidade e qualidade, é esse tipo de caixa mais array que vamos ver logo a seguir. Podemos passar já, que é cenário 1 e 2 é o nosso foco hoje. Mas futuramente vamos com mais treinamentos, nós vamos aumentando, né, o conhecimento e a dificuldade de se escolher do sistema de som, ok? Ok, aí, irmãos, eu procurei mostrar para irmãos o que é um sistema. O sistema, todo mundo que já estudou física, matemática, faz esse sistema. Um sistema é uma coisa que você tem uma entrada que é chamada de input, em inglês, vai entrando no sistema de som. Input é uma palavra comum, uma palavra inglês que nós já adotamos. Nada mais é do que entrada, tá? Input, entrada, e seria o que no sistema de som? O que é a entrada? Eu estou falando aqui, a minha voz está entrando no sistema. O primeiro contato, o primeiro equipamento que entra, qual que é? Microfone. Esse é o primeiro equipamento da input. Então, o sistema de som começa com o microfone. E é importantíssima a escolha do microfone. Pois nós falamos anteriormente, deve-se escolher um microfone de preferência desse tipo de qualidade que nós chamamos de sorvetão, e o nome correto é dinâmico, o tipo dele, né? E evitar os microfones fininhos, sabe? Aqueles microfones que são energizados com pilha ou com 48 volts. E já vamos falar bem rapidamente, mas esse é o ideal, só para os irmãos terem um conhecimento, tá? Apesar que o outro é mais bonitinho, né? Mas esse é mais de qualidade melhor. Depois do sistema, depois que entra no microfone, ele passa ali ele entra numa mesa de som. No caso aqui, ele está entrando não via cabo, que é um sem fio. Mas se fosse com fio, o fio vai lá e entra na mesa de som. Quando nós estamos vendo ali a foto, aquela mesa de som ali e preta é uma mesa digital, para os irmãos que não conhecem, depois nós vamos ver na prática. Ela entra aqueles buraquinhos lá, chama P10, né? P10 fenda, no caso ali. Aí vai entrar o cabo do microfone, tá certo? Cada buraquinho daquele chama canal de entrada.
essa entrada é o input, que nós estamos querendo dizer, ali é o input. E do sistema de input. Bom, nesse caso ali, passando uma mesa, no nosso caso, como nós estamos numa mesa já amplificada, ela já entra ali e não precisa de outro equipamento para amplificar. Nesse exemplo, tá? Eu vou usar esse amplificador, essa mesa de som como entrada e também como saída, que é o amplificador, tá? Mas dentro dessa mesa de som, além daqueles botões ali, é o grave, médio e agudo, a maioria tem um padrão, tem o grave, médio e agudo, outros recursos de gain, pode aumentar a potência, tem vários modelos, só para os irmãos entenderem o sistema. Eles saem da mesa, num sistema tradicional, sem seu cabeçote, saindo da mesa, ele pode ter uma entrada direto no amplificador, não sei se dá para ver bem ali, sai da mesa e vai para o amplificador, que é aquele do meio ali, ou antes do amplificador, nós vamos ver também, muito importante, é aquela pecinha ali acima, que chama processador. E é uma coisa que nós usamos há pouquíssimo tempo, nós não tínhamos muito conhecimento do que é um processador. É um equipamento que melhora a qualidade do som e tem o chamado de compressor, que nós não temos em nenhuma mesa de som. Um compressor de saída. Vamos estudar o que é isso. Para que serve esse processador? Bom, ele tem um compressor, que nós já falamos, que ele vai segurar o excesso de som numa caixa super potente, ele segura aquela potência, né? Nós vamos ver o porquê precisa segurar. Ele também tem outros recursos para saber. Tem um equalizador a mais, um equalizador de saída para as caixas de som. Tudo isso nós vamos ver da prática. Certo? E desse processador, daí sim, eu processei o som, eu melhorei o som, eu coloquei o som na posição que eu quero, na potência que eu quero, aí eu levo ele para o amplificador. Se eu quiser aumentar essa potência, dependendo do tamanho da sala, da aeração, e depende também a potência que tem o amplificador, que vai de 100 watts a 400, 500, 1000 watts, dependendo do tamanho da igreja. No nosso caso aqui, nós podemos começar com 100 watts. Por exemplo, na igreja para 50 pessoas. Um amplificadorzinho de 100 watts já tá bom. Um canal só por duas caixinhas de som. Tá bom? Simplicidade, tudo bem, atendo muito bem. Ok, do amplificador, que é o meio do processo do sistema, digamos assim, né? Nós vamos, é o processamento, esse é o meio que eu estou. Aí ele vai sair para o amplificador que já é na saída. Do amplificador é amplificado e a saída até as caixas de som. Então, o output é ali no amplificador. Eu estou saindo com o meu sinal de som, que eu entrei primeiro, né? No fio lá, no fio do microfone. E processei aquela saída para a caixa de som ou a saída do sistema, chamado de output. Com todo o equipamento de som está escrito lá. Geralmente está escrito output, né? Tem raros que está escrito em português saída. Então, mas os irmãos, resumidamente, é muito simples. O que é o som? Ele entra no microfone por um cabo, entra na mesa, processa ele no processador, ou não precisa ter esse processador, e sai lá no amplificador para amplificar a voz que eu quero. Então, saindo para a caixa do som é a saída. Então, e fechou o circuito, vamos entender? Então, para instalar o som é muito simples. Eu preciso de um microfone, preciso de uma mesa onde vai entrar o sinal do microfone. Depois eu preciso só de um processador, se eu quiser melhorar o meu sistema. Ou tem processador direto no amplificador, amplifica no que eu quero. E as caixas de som, que é o segundo, na minha opinião, o segundo equipamento mais importante depois do microfone. Porque o microfone é o primeiro, como eu falei para os irmãos, o mais importante. As caixas de som, aí tem dezenas, centenas de caixas, como nós já falamos. A caixa vai na lei hoje é a melhor qualidade de caixa para mais, tá? Principalmente para igrejas que não têm tratamento acústico, essa é a mais indicada. Ela tem um sistema de som mais aperfeiçoado para melhorar, não vai melhorar a acústica, para melhorar a performance do som, a qualidade, ok? Vamos passar para o outro rapidinho, nós temos só 15 minutos para passar os 10 slides. Bom, aí o cenário 1, bem simplificado, para os irmãos entender, uma igrejinha ali de 50 lugares, que é a nossa igreja pré-moldada hoje, né? 50, 55 lugares. Ali estão 4 caixas de som, já está bastante. Poderia ser 2, tá? E ali tem um layout mostrando mais ou menos a distância de uma caixa para outra, que está entre 3 a 5 metros, dependendo do tamanho da igreja, né? Mas geralmente, no máximo 5 metros, tá, irmão? O padrão assim, genericamente falando, a cada 5 metros, pega o tema caixa. Por exemplo, essa igreja aqui é o padrão assim, tem 5 metros, 5 metros e meio.
Passou disso, não dá mais para uma distância, por exemplo, de 10 metros, aí não dá, aí vai ficar faltando sono, vai ficar deficiente o sistema de som, tá certo? Aqui nós passamos aquele vídeo que eu falei antes do o hack de sol, v simples também, né, e de toda igreja nós vamos procurar ter também na nossa região. Ali do lado direito, irmãos, são os 3 tipos de cabeçote ou mesa amplificada que nós adotamos na nossa região. Aquele primeiro ali, nós já é conhecido há mais ou menos uns 30 anos a congregação, e é fabricado no interior de São Paulo, no Piracicaba. É um equipamento bem simples, ali já está bem modificado, já está mais modernizado. Ali atrás, como está uma parte vermelha e preta, ali é onde sai essa caixa de som, tá? E no meio do aparelho, na traseira ali, depois dos microfones, ali tem 6 microfones, vocês vão entender, né? 6 pedais. No meio ali tem 2 auxiliares, não tinha antes esse aparelho, que é para colocar o processador. Lembra que eu falei no analisado anterior, se quiser colocar um processador, ele coloca ali, fica melhor ainda o som, tá? Então tá aperfeiçoado, tá melhorado. O segundo cabeçote, vou falar assim, o segundo mixer é da Rogue, é um outro fabricante concorrente, e os dois, por coincidência, fizeram esse equipamento exclusivamente para a congregação que está no Brasil, tá? Só para os irmãos entenderem. São projetos, o primeiro foi o nosso irmão que desenvolveu, o segundo é uma indústria, o interior de São Paulo também, Presidente Prudente, e também fabrica, que já tem também. O primeiro deve ter quase uns 1000 aparelhos no Brasil, né? E já tem 30 anos que eles são utilizados. O segundo, não sei quantos anos tem, mas deve ter ali uns 300 ou mais. Eu não estou chutando assim, para os irmãos terem uma ideia. Já é um aparelho, digamos, como que eu vou dizer para os irmãos, aprovado, né? Homologado em muitas administrações, né? Muitas e muitas. Né? Inclusive aqui, em Luminal, nosso segundo som foi aquele lá em cima, né? Que tinha, no caso, ele tinha só 5 microfones antigamente, agora tem mais uns 6. Foi o nosso som dos outros 5, 6 anos, até nós chegar hoje com o som mais digitalizado, tá? Mas ele é muito bom, atendeu nós muito bem mesmo. E atende, só um detalhe, tem que só saber regular isso, que daí o técnico de som vai aperfeiçoar, ok? E o terceiro mesa ali é uma mesa convencional que encontra no mercado, na internet, nas lojas. É uma marca muito boa, Kadosh, é uma marca excelente. É uma marca excelente. Aquilo ali é uma mesa também mais moderna, mas digamos assim, é mais ou menos o mesmo sistema, ele é amplificado ali. Então já tem, todos esses 3 são amplificados. Eles não precisam comprar um amplificador. Eu chamo isso de tudo em um. O que que é tudo em um? É tudo que nós precisamos num aparelho só. Tá entendendo ali? Vão entender? Por que que é tudo em um? Aí no primeiro eles chamam de 4 em 1, que ele é mesa de som. Por que mesa? Porque tem os botões, né? Nós chamamos de potenciômetro ou fader para mexer ali. O segundo também tem potenciômetro e tal. Depois da mesa de som vem o amplificador. Lá dentro já está amplificado. Então, 2 equipamentos. Terceiro equipamento, com equalizador, bem lembrado, mal estamos ajudando. O equalizador, ele tem grave, médio e agudo, normal. E o quarto, não, esse 4 o quarto é um recurso que não tem na maioria, chama-se compressor. Nós vamos ver mais adiante, está quase acabando, nós vamos chegar lá no compressor, é importantíssimo. Por isso que esse primeiro equipamento ele é completo, ele é tudo realmente em um. O segundo, ele era só 3 em 1, só faltava o compressor, que hoje o fabricante também, só que implantou o compressor dentro dele, ele é embutido, o compressor digital, nós chamamos de sistema seno-digital. O código agora está certo? Me corrija se estiver errado. E o terceiro ali é uma mesa mais comercial, simples, que não estão no custo das outras duas. Então, eu prefiro sempre indicar as que já estão fabricadas para condensação, porque tem esse tal do compressor e não vão ver a qualidade, que melhora muito a qualidade do som. E aí eu teria que comprar um outro compressor separado para fazer um upgrade no sistema, então isso tem um custo de mais de R$ 1.000. Aí complica, porque tem que estudar aquele modelo, e isso aqui já é tudo preparado para nós, tá, irmãos? Por isso que eu digo, eu falei no início dos e-mails, nosso sistema, vamos procurar fazer um padrão simples e barato também, tá certo? Vamos agora continuar rápidos.
Cenário 2 sendo na igreja um pouco maior, né? Os irmãos estão vendo ali, aí já é um desenho de um projeto com caixas Line Array, que nós falamos que é qualidade melhor. É um projeto que o irmão também, o nosso meio de São Paulo também faz esses projetos para as igrejas que precisam. Ele, além de fazer o projeto, ele fabrica a caixa, como nós falamos aqui em off antes, tem caixas que vai, irmão, de, digamos, R$ 200 ou R$ 300, até quanto nós falamos? R$ 13.500, caixas do mercado. Então veja só a quantidade de preços e qualidade de caixa que nós temos. Então nós temos que estudar para nós uma caixa que atende bem, que não seja ruim, mas que tenha um custo baixo. Isso tem de monte no mercado. Então ali ó, era o melhor tipo de caixa que nós temos, que é a Line Array, que atende todas as igrejas, com tratamento acústico ou sem. Bom, ali a repetição, aquela primeira mesa ali, é uma mesa analógica, totalmente analógica, mas uma mesa mais, digamos, para uma igreja maior, de 300, 400 pessoas, né? Que nós também procurando não instalar mais, porque tem muitos botões e dificulta muito para os nossos irmãos operadores de som. É só ir. Ali embaixo, que o irmão está vendo ali, é um processador. Eu falei, lembra do processador? Esse ali é digital. Aquele ali é um celular, todo mundo tem um celular. Nós baixamos esse processador no celular e se torna um sistema semi-digital. Ele é analógico, porque ele tem botões, como estão vendo no aparelho, ele é manuseado por botões, porém ele é ajustado digital. Então o técnico de som abre o celular dele e entra dentro daquelas luzinhas acesas ali, ó, é a luzinha do processador que está ativo. Ele está mexendo, equalizando, comprimindo, fazendo o que precisa ser feito no sistema de som. Só para apresentar para os irmãos. E lá de esquerda ali são as caixas de som que eu falei para esse irmão. Como vão? Bluetooth, exatamente, perdão. Ele é acessível por Bluetooth, né? É igual a mesa digital, também é acessível por Wi-Fi, né? Bluetooth. Então, de lado esquerdo, né? Tá vendo? Eu vou apresentar a tal da caixa Line Array, que é a caixa mais moderna que nós conhecemos. Ali do lado esquerdo tem, se eu não me engano, a JBL CBT, que é uma das melhores, né? E ela varia bastante de preço, de 4.000 até 13.000 reais, dependendo do modelo. Essa que eu falei que é na qualidade muito. E similarmente, o irmão estudou essa tecnologia e fez aquela caixa que está do lado no meio ali, ó, é quase que invisível, não? Ela é uma caixa lá na lei, mas similar a essa original, digamos que é a JBL, um preço até quase que 10 vezes menor, mas tem uma qualidade excelente. Apesar de ser bem barata, é o irmão nosso que fabrica. Do lado direito ela está aberta, né? Os irmãos vezes alto-falantes são todos pequenininhos, geralmente de 2,5, 2 polegadas, no máximo tem polegadas, tá? Passou disso aí já começa a ser uma caixa, já não é trailer, já é uma caixa mais convencional, digamos assim. Ok, irmão? Bem claro isso aí, mano. Então tem bastante recurso, tem bastante conhecimento disso já disponível para os irmãos, tá? É claro que o operador de som é só para os irmãos entenderem o que é uma caixa A, B, C e os tipos de operação que nós temos, tá certo? Então esses são nossos sistemas mais usados na compreensão. Podemos pular agora rapidamente mais 5 minutinhos.